Ai, rapaziada, meu Deus do céu, velho, na moral, que calor é esse, bicho? Tem que beber uma água. Ah, como é bom. Cara, não sei se vocês concordam comigo. Como sempre, tô chupando uma balinha. Balinha de café é sensacional. Cara, vai engolir a bala. Água em época de calor tem outro gosto, velho. É uma coisa deliciosa, velho. Ela entra com um frescor inimaginável, velho, na moral. Mas vamos lá. Team Plasma é, na verdade, a igreja. E eu posso provar do canal do Kaká, Mestre Pokémon. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixar um like, se inscrevam no canal do Kaká, Mestre Pokémon. Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Nosso craque Kaká. Já sou inscrito, o sininho já está ativado. Deixa meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade full, como sempre, rapaziada. E simbora. Play. Toda geração, a gente tem, antes dela sair, algumas representações do que está por vir na região anterior. Por exemplo, em próprio Sinnoh, a gente vê uma igreja sobre um lugar muito distante. Como o próximo jogo seria o primeiro jogo de Pokémon que se passaria num lugar longe do Japão e que provavelmente ia ter uma outra religião, eles simplesmente só falaram, vamos botar essa igreja aqui para simbolizar alguma coisa. Inclusive, até Pokémon mítico às vezes fazem isso. Magearna tá em Alola, mas representa Galar. Keldeo tá em Unova, mas representa Kalos. O Tem alguns Nova, Pokémon olha que ali, são ó. assim. Mas vamos lá. Vamos falar sobre todas as conexões que o Team Plasma tem com várias religiões. Vamos começar Kaká. do começo. Vamos falar sobre algo que é simples e que a gente vai servir como base para tudo que eu te vou falar daqui para frente. O simbolismo do catolicismo bem simples é o cristograma. Geralmente um conjunto de símbolos e imagens, coisas, para simbolizar o nosso querido amigo Jesus Cristo. O Cairo, por exemplo, um dos mais famosos e mais antigos, é um símbolo disso. E dá para perceber a influência que ele teve no símbolo do Team Plasma. Tá certo que aqui do grego Cairo visualmente e foneticamente é diferente, mas ele tem até o mesmo P. O nome do brasão, o nome da equipe foi feito provavelmente baseado nisso. Mas vamos lá. Esse brasão aqui é encontrado em um mosaico numa igreja da Basílica de San Vitale. Eles usam até a mesma cor que o Team Plasma. E nessa imagem a gente vê Justiniano e 6 outras pessoas que são importantes para a criação dessa igreja. Pessoas, de padres a banqueiros patrocinadores, juntos que foram quem criaram as raízes daquele lugar. Eu vou usar eles como base para uma analogia. Mesmo que Getesis ele seja o líder dos sábios, ele também faz parte do grupo. Eles só acabaram elegendo ele como seu líder dentre aqueles sábios. Ele quem vai decidir as coisas pela Igreja Plasma, assim como o Papa. A sua hierarquia funciona assim, com o Papa, uma pessoa, o seu líder e seus cardeais. Os membros que são um grupo de alta importância para a igreja e que ajudam o Papa em diversas competências, mas que quem decide e dá a última palavra é o seu líder, o Papa Getesis. No caso do Papa são mais do que só 6 cardeais, mas a gente já explica do porquê que eles escolheram 7 só. Inclusive, nesse mesmo mosaico que a gente estava falando, a gente também vê os guerreiros da igreja, os Grunts do Team Plasma, que são inspirados nos Templários. Toda a sua temática visual de cavaleiro vem deles, e toda a sua função também. A gente vai voltar a falar dos Grunts quando a gente falar sobre a divisão da igreja, digo, Team Plasma, e vamos continuar falando sobre os papas, sobre os 7 sábios, primeiramente pelo seu líder. O personagem Getesis tem analogias e conexões, e a gente vai começar pelo mais simples, que é o seu visual, o das suas roupas, dourado e roxo. O dourado é simples, é a cor do ouro, símbolo de nobreza. Roxo é um pouco mais complicado de entender de primeira. Vamos falar sobre a história da cor roxa. É uma das cores mais difíceis de se conseguir naturalmente, então só era utilizado pelos nobres e pela igreja, mas ainda assim não era tão fácil de conseguir, mesmo sendo rico. Por isso que você vê tão poucas bandeiras usando essa cor. Então, pela economia, ninguém usava essas cores em bandeiras no passado. E por isso que ninguém usa roxo. Na verdade, tem 3 bandeiras atuais que usam roxo. 2 bandeiras atuais que usam roxo. Num pedaço muito pequeno. E teve uma bandeira... 2 bandeiras atuais. Cara, não tô conseguindo identificar o roxo aqui na de baixo. Cara, tô pegando o mouse errado. Será que é esse daqui, ó? Esse negocinho aqui? Ou será que é alguma coisa do arco-íris ali? Aqui dá pra ver, né? Que é o papagaio ali. Que usam roxo. Num pedaço muito pequeno. E teve uma bandeira roxa, mas que a história é meio longa. Mas vamos voltar. Vamos continuar falando sobre Getesis.
Gettys como um personagem e as suas intenções é um amontoado de referências. Por exemplo, ele tem um olho tapado e mostra somente um deles para referenciar ao olho que tudo vê. É um olho, mas ainda tem outros dois detalhes sobre o caminho da árvore da vida e o caminho de Sephiroth. Vocês assistiram já o DVD do Illuminati, velho? Eu assisti essa porra quando eu era criança, velho. Eu tô falando de maneira resumida aqui. Então, o caminho ele referencia a conexão entre você, a sua mente, aos céus, o místico ao humano. Ele é o caminho a seguir da terra ao céu. São passos e estudos... Eu fiz a ordem contrária. Pra cá pra baixo. São passos e estudos a serem seguidos para você entender o caminho da vida e poder seguir pro além. Se parece estranho e confuso, lembra da amarelinha. Ela vem disso. São 10 emanações de deuses no caminho de Sephiroth. São 10 caminhos na amarelinha. Mas vamos lá. O caminho, dá pra entender. Um caminho. No topo, Keter, a coroa. O começo da mente e o desenvolver do aprendizado. E que junto dos dois próximos caminhos, que no ser humano é simbolizado pelos 2 olhos, se completa. E daí é onde vem o olho que tudo vê. É o 2 olhos e o terceiro olho. O abrir dos olhos e uma referência a como você agora com a mente mais aberta consegue entender e chegar no resto das coisas do aprendizado do caminho. Eles juntos simbolizam a mente disposta a aprender. E aqui é a parte engraçada. Isso é marcado no Gettys. Os 2 olhos da roupa conectam com um olho só que ele tem aberto e formam um triângulo. Esse conjunto incompleto é simbolizado por uma coroa, que inclusive está na própria roupa do Gettys como líder. Mas que depois, voltando agora para o caminho de Sephiroth, tem 2 caminhos verticais para baixo. Cada um deles significa uma coisa. Cada lado, o seu próprio simbolismo. O caminho da misericórdia e o caminho da severidade. Você tem 2 caminhos verticais para baixo. Quer ter corona? 2. Como que é? Choque, sabedoria. Cada um deles significa uma entendimento. Coisa. Cada lado, o seu 4. próprio simbolismo. Sede, amor. Devura, justiça. Diferente. Beleza. Netzach, Victory. Rode, esplendor, o caminho da misericórdia Yesod, fundamento, 10, Malkuth, reino. E adivinha qual dos 2 o Gettys seguiu? Referenciado mais uma vez na ausência de um dos braços do Gettys. Não que ele não tenha o outro braço, mas que você consegue ver que ele sempre só usa um dos 2 braços. O outro braço ele deixa por trás, porque ele quer usar somente o caminho da severidade para alcançar a missão dele. Isso é uma simplificação enorme de tudo que a gente vê na Cabala como um todo, que é o nome dessa filosofia religiosa que a gente acabou de falar, sobre o caminho da vida, porque é só uma curiosidade sobre o ponto de referência usado no Gettys como personagem. Como a gente fala bastante aqui no canal, a Game Freak usa muita coisa para planejar qualquer história. Desde a 4ª geração, na verdade, que nada de Pokémon é tão simples. Eles começam a envolver e misturar uma quantidade enorme de coisas. Nada é tão simples quanto só um Pokémon sorvete. Tanto que, voltando pro caminho da vida, tem mais coisas simbolizadas no Gettys como um personagem e no seu time de Pokémon. Dele ter seguido o caminho do mal, achando que já sabia de tudo. Tem um último que serve de conexão entre a mente e o resto do corpo. Você começa a seguir um outro caminho completamente separado por não seguir o caminho balanceadamente. Você chega na falsa cabeça em Qliphotht. É como se você pulasse o número 4 na amarelinha e fosse pro 5. E é por isso que ele tem um Hydreigon no level antes de evoluir. Ele adquiriu a falsa cabeça antes da hora certa. E que, como é o caminho do mal, o Hydreigon é um Pokémon tipo Dark. Ele foi criado exatamente para simbolizar toda essa mistura com Gettys. O Hydreigon, inclusive, é um Pokémon alemão. Porque Hydreigon, Dino, Isvailus é 1, 2 e 3 em alemão. Nessa ordem, na verdade, eu falo na ordem contrária. Mas e eu não preciso explicar pra vocês o porquê que isso tudo tá conectado. Porque Qliphotht, Sephiroth, tudo isso envolve o judaísmo. E mal judaísmo alemão.
Nos Tá outros ligado? Pokémon do próprio Gettys tem algumas conexões. Cada um dos Pokémon dele tem um simbolismo diferente. Por exemplo, a Cofagrigus tem a ver com os reis. E Bisharp é que ele usa o N como Caraca, um peão, que efeito e da que hora, ele, na velho. verdade, é um bispo. Tem mais conexões entre o time dos Pokémon de cada treinador ao longo da história de Pokémon. Isso dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Vamos, por enquanto, voltar à igreja e falar sobre os outros sábios. Porque, revisitando eles são referências a um grupo como um todo no hinduísmo. Nos 7 sábios. O número 7 no hinduísmo, na cultura indiana em específico, é extremamente importante. São 7 chakras que você tem no seu corpo, os 7 rios importantes para o país. chakras? Mas mais importante, os 7 sábios, Saptarishi, são aqueles que estão desde o começo de tudo, desde o começo da história do planeta como um todo, e que servem a Mano, provavelmente uma analogia a um rei atual da época, mas que basicamente ele é o homem acima de todos, e que como líder, ele é quem pode se comunicar com o divino, com deusa Vishnu. E tem uma história, inclusive, muito importante. Vishnu avisou a Mano sobre uma grande ligou o ligação som que aqui, ia acontecer, rapaziada, perdão. e que ele então deveria ir atrás de salvar os 7 sábios. O Mano é o primeiro homem puro, rei, e que serve para os Saptarishi o ensinarem sobre as coisas, e ele virá o líder de todos, que nem alguém que a gente conhece. A gente também tem que lembrar que toda essa menção é algo que é em torno de um reinado. E em Unova, por exemplo, a gente sabe de 2, que a gente sabe muito sobre ele nos jogos. Essa grande dotação que a gente mencionou pode ser referenciada no Abyssal Ruins, que é o segundo castelo. Ela está embaixo da água, provavelmente pelo aumento do nível do mar, e que lá residiam os antigos rei e rainha. E que por isso você encontra várias relíquias nesse lugar. Coroa, vaso, dinheiro, várias coisas que pertenciam aos reis. Isso inclusive conecta com o Jellicent, que você encontra logo ali em cima, do lugar onde antigamente ficava o castelo, que é um Pokémon tipo fantasma. Eles têm até a coroa na cabeça para conectar diretamente aos que ali morreram como reis. E esse não é o único castelo em Unova. O outro reinado foi no templo que encontramos no deserto, soterrado pela areia, que pode ser uma referência ao Templo de Salomão. A gente lá encontra não um rei, mas um Pokémon que era conhecido como Sol, Volcarona, que é baseado em Seraph. E isso, mais uma vez, voltando ao Gettys, Sephiroth. Os 2 pilares de Sephiroth são simbolizados, inclusive, no Templo de Salomão. Boas e Jashi, ou Boas e Joaquim, depende da língua. Cada um dos 2 pilares tem uma cor, preto e branco, já que você precisa de ambos para manter o balanço. Assim como os 2 lendários, talvez os 2 reinados tenham caído por isso, por não estarem juntos. No final de Black and White, cada um dos 2 lendários, quando invocados pelo N, tem a sua cutscene, cada um deles vindo de um dos 2 lados do castelo. Já que cada um representa uma metade da verdade, que ambos, sozinhos, são incompletos. E que por isso, Gettys tenta fazer com que N seja sua outra metade. Tenta coroar o seu filho e ensiná-lo uma visão de um lado. Olha O problema é que ele acaba influenciando N desbalanceadamente e que existem outros fatores externos no mundo real que sempre vão fazer parte do aprendizado. E o N, como uma pessoa normal, quer aprender mais sobre as coisas, então não tem como ele servir a somente um dos lados. Por isso, há esse desbalanço. Quando você olha para a coroação do N como um príncipe, inclusive, é uma analogia sobre como a igreja queria coroar reis para servir de exemplo. Ele servia como uma ponte para unificar todo um grupo de pessoas e uma filosofia, a de viver com os Pokémon livres de um serem donos do outro, tentando impor assim a sua ideia como um grupo à vida dos outros, uma forma melhor de se viver e que eles deveriam segui-la. A ideia do seu líder. Ele é. Mas a gente sabe como tudo termina isso em Black and White. O plano de Gettys não dá certo. Você precisa de balanço, no final das contas. E que como isso aí tem anime então, errado, né? O Team Plasma, ele terminou. Só que não. O Team Plasma, na verdade, se dividiu em 2. No Pokémon Black and White 2, a gente conhece o Neo Team Plasma, que é basicamente uma divisão entre as 2 vertentes da Igreja Plasma. E essa divisão, inclusive, é mais uma referência à Igreja Católica. Em 1054, ocorreu o cisma da Igreja Católica. Resumidamente falando, da divisão de como cada vertente da Igreja via
a imagem de JC, nosso querido mano Jesus Cristo. E isso é demonstrado também no Team Plasma, que na volta em 9 em BW2, um deles segue ainda os ideais de N, sem necessidade de um líder em si, só da sua filosofia, e do outro lado seguindo um líder, um ícone, que dessa vez no caso seria Zinzolin, em busca de Getzes e a tentativa de reviver. Mas o N tem um nome, rapaziada, é só N mesmo, tipo L, tá ligado? Death Note, que ninguém nunca vai saber o nome do rapaz. É só N mesmo ou tem um nome, é abreviação de alguma coisa? Imagem de um ex-líder que já se foi. Também existe um outro problema na igreja em 1307. A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas por isso alguns templários se separaram da igreja e viraram piratas. Isso explica muita coisa do visual. Mas também vamos à terceira divisão da igreja, que é a mais importante porque é a mais atrelada aos jogos. Nos jogos, eles sempre tentam usar alguma coisa, algum tema atual, para poder comunicar facilmente aos jogadores o que eles estão querendo demonstrar. Em Black and White 2, é no fato do grupo se render puramente à tecnologia, em busca de recobrar o controle a qualquer custo, um dos temas que é mais abordado com o seu novo líder, Chorus. E aqui é onde começa a graça. O Chorus em japonês se chama Akurama, e nesse momento eu garanto que tem algum fotógrafo assistindo esse vídeo que já entendeu bastante, só de eu dizer o nome da lente. Porque é o seguinte, pra quem não sabe, a lente acromática ela serve para corrigir aberrações cromáticas, aberrações que são na mudança das cores na hora da fotografia, principalmente na luz branca, a cor do lado oficial do N, Hashiran, e que as cores que mais sofrem distorção são roxo e azul. Coincidentemente, não coincidentemente, são as cores do Team Plasma e do Neo Team Plasma. A intenção da escolha do Chorus é plenamente para corrigir essa distorção causada pelo próprio antigo líder N, do próprio N e da equipe como um todo. E exatamente falando, existia já desde o primeiro do Team Plasma, Black and White, uma conexão com a tecnologia como um todo. Isso só fica ainda mais claro quando no segundo começa a crescer um pouco o desespero e eles têm que fazer alguma coisa mais exagerada. Mas sempre teve desde o primeiro jogo. Isso também ajuda a gente entender que o Getzes realmente era o olho que tudo vê, porque ele, como líder, era o único que sabia de tudo, o olho que tudo vê. E com isso você ia até o P2 Lab, o lugar que servia de conexão entre o Team Plasma e a tecnologia, o Getzes e o olho que tudo vê. O Laboratório P2 é um laboratório científico onde o Team Plasma construiu o Genesect. A gente sabe disso pelo cientista que aparece por lá, e que todos os textos que você lê pela sala referenciam o Pokémon mítico. Lá uma referência a uma loja maçônica, a Lodiária P2, de Propaganda 2, que foi um local de planejamento maçônico real que conspirava politicamente em várias nações, mas que principalmente influenciava na Itália. A gente sabe que é realmente uma referência disso, já que na dublagem italiana foi o único que mudou o nome do lugar do jogo. Nos jogos lá um laboratório com os dados sobre o experimento do Genesect, que eles iam usar como uma arma política, e que eles acabaram desistindo daquele plano com aquele Pokémon específico e usaram o Kyurem. Por isso que tudo aquilo acontece. Então eles tentaram recobrar o controle, o poder, na marra. É por isso que é o único jogo que tem uma versão 2 que é uma continuação, porque tem uma história muito boa pra ser contada até com o time vilão. Mostrar que todo vilão, toda filosofia de ideia, ela pode correr uma divisão entre quem está usando isso só pelo poder e quem está usando isso porque realmente acredita. Então, com todas essas razões e motivos da divisão do próprio Team Plasma, você consegue ver que a imagem do Getzes, do Chorus e do Neo Team Plasma são uma adaptação em busca de manter o poder. Enquanto aqueles que seguem realmente a filosofia inicial de melhorar a vida, de viver melhor com o Pokémon, a filosofia do N, são os que se separam do grupo e que querem fazer aquilo que sempre fizeram. Com essa dualidade você consegue traçar paralelos de como era vista a imagem do N no mundo Pokémon, como os acontecimentos históricos do jogo influenciaram tanto o Team Plasma, tanto quanto das pessoas no mundo Pokémon. Legal, velho. Pô, acabou assim, velho. Muito legal, mano. Muito bom. É. Muito bom, cara. Lembrando, rapaziada, link do vídeo original na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Kaká, Mestre Pokémon, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Rapaziada, então, cara, eu não sei o que comentar, assim,
esses assuntos de igreja, assim, da antiga, como é que funciona, a questão do o Nova, o N, Pokémon, assim, é um assunto que eu tô totalmente por fora, tá ligado? A questão dos Templários que ele citou ali, uns assuntos que eu nem domino, tá ligado? Assim, não sei, cara, que eu posso acrescentar, opinar mais sobre esse vídeo, assim, discordar ou concordar, não sei, tá ligado? Não é um assunto que eu realmente desconheço 99%. Mas o que eu posso dizer é que, cara, realmente o N, aparentemente, eu comecei a ficar com dúvida, cara, será que ele é realmente do bem? Ah, pelo jeito sim, né, rapaziada? Ele é um personagem do bem. Eu tô lembrando do da música lá que a gente reagiu. Eu não lembro quem que fez. Do N, Rei de Unova. Lá que eu até perguntei se era da nova série aí de Pokémon. Que vocês viram como é que eu desconheço, né? Mas é um bagulho mais antigo do que eu imaginava, né, velho? Não é novo essa questão do Nova. Eu achei que era, porque eu nunca tinha ouvido falar. Essa questão de N, o Nova, enfim. Pokémon universo praticamente por completo, assim, quase desconhecido por mim. Eu assistia lá o que passava lá na infância, velho. Lá nos anos 2000 ali, início dos anos 2000, tá ligado? Aqueles Pokémon ali do anime. De resto, não sei mais nada. E falando em Pokémon, eu quero jogar muito um jogo também que tá pra sair aí, velho. Rapaziada, até. Sei lá. Tava me perguntando lá. A gente reagiu lá o trailer e tal, os vídeos lá. Eu esqueci o nome do jogo, velho. Não vou lembrar aqui agora, mas tá pra sair um joguinho de Pokémon aí. Que os Pokémon usam arma lá e tal. Eu falei que eu ia jogar e que eu achei o jogo interessante, cara. Enfim. Cara, assim. Interessante o vídeo, a gente conhecendo cada vez mais. Eu entendi quando ele quis dizer a questão da amarelinha ali e tal. E a questão quando a pessoa burla, né, velho? Não segue exatamente ali as ordens. Eu, eu tava me perguntando isso. Será. Por que é. Não sei. Aqui, velho, falta um. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui geralmente ficava faltando um, né, velho? Cara, agora eu tô confuso. A pessoa pode seguir direto assim, né, velho? Pular as etapas. Ou então seguir aqui assim. Ou então pra cá. Cara, é interessante, velho. As pessoas podem tomar realmente vários caminhos, né, velho? Cara, isso aqui também é uma coisa que eu desconheço. Já vi esse símbolo aqui, mas não sei o seu significado. Não sabia de nada sobre isso aqui. Plutão, Netuno, Saturno, Marte, Mercúrio, Lua, Terra, Vênus, Júpiter, Urano, enfim. Sol. Totalmente assim, já vi, mas não sei, não sabia pra que isso servia, né, velho? E cara, o mundo Pokémon realmente é um mundo bem vasto, né, velho? Bastante coisa pra se explorar. E ainda tá em desenvolvimento, ainda tá em crescimento, né, velho? Nossa senhora, tem muita coisa ainda pra se explorar. Com certeza, Pokémon ainda vai continuar marcando gerações e gerações de pessoas, tá? Cara, por mais que eu não seja tão fã assim da franquia, pelo menos eu assistia, mas não era um desenho que eu curtia tanto, né, velho? Eu nunca joguei Pokémon, eu acho, né? Enfim, mas sei lá, pretendo dar uma chance sim. Os vídeos são interessantes, eu tenho me interessado mais sobre os conceitos dos Pokémons. No vídeo passado que a gente reagiu lá também sobre os Pokémons lendários, né? Conhecer a mitologia e tal. Eu tô achando bem interessante, tem uns Pokémon bem legais. Cara, bem massa, bem legal, mano. E sei lá, eu achava meio bobinho assim, mas tem partes bem sérias, né, velho? Questão dos Templários aqui, questão da igreja ou nova. Teve um outro lá que a gente reagiu também que fazia referência ao Nazi, né? Lá do Bigodinho. E cara, interessante, tem uma profundidade assim na história, né, velho? Não uma questão bobinha pra criancinha assim, né? Tem referências, tem outras coisas mais. Temas mais profundos. Bem interessante a história de Pokémon. E, cara, muito legal ver o que se tornou a franquia, né, velho? Até hoje é bem popular, né, mano? E só tende a crescer. Tem jogo de tudo aqui quanto é tipo de Pokémon. Então, cara, é uma franquia muito foda. Enfim, rapaziada, vou indo nessa, eu só tô falando aqui pra, né? Falar alguma coisa pra não ficar só um vídeo assim só eu vendo o vídeo, porque o intuito do React é tu ver e debater sobre o conteúdo. Mas sei lá, eu comecei a falar as coisas aqui, né? Alguns pontozinhos assim e tal, porque falar do universo em si, porque o assunto abordado no vídeo em si, assim, eu não tenho muita propriedade, eu desconheço completamente. Então, assim,
não sei o que opinar, tá ligado? Às vezes tá certo, tá errado, fazer um contraponto, então pontuar isso, aquilo. Sei lá, tá ligado? É umas situações que quem faz react ocorre, né, velho? Acaba passando por essa situação aí. Meio chata, mas acontece, né, mano? Mas sempre que eu posso, eu tô tentando melhorar, tecer alguns comentários a mais, tá, rapaziada? Bom, comenta o que vocês acharam, vou indo nessa. Um abração, rapaziada. Fiquem com Deus. Fui! Eu tô aprendendo esse bordão com o Jeter. Falou. I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.